Quando a gente consegue planejar um destino, passeios, locações, só curtir e relaxar, melhor ainda. E quando a gente planeja isso tudo com calma, o que fazer, para onde ir, qual viagem escolher, aonde ficar, mas e quando tudo dá errado? Calma, parece pessimista, né? Mas é que de fato acontece e é preciso estar atento. Vários casos de golpes foram registrados aqui em Santa Catarina e alguns até viralizaram na internet. Um deles foi o de uma pousada em construção. Isso mesmo, quando os hóspedes chegaram na pousada, a pousada estava sendo construída ainda, não tinha como se hospedar. Foram outras histórias de golpes de agência e muito mais aqui no nosso estado. Imagina a situação, quando isso acontece, o que a gente deve fazer? Quem explica melhor para a gente é a nossa convidada de hoje, a advogada Janaína Icence Flor. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, telespectadores, boa tarde a todos. Espero conseguir contribuir um pouquinho com esse tema. Vai sim, porque assim, quando a gente sai de férias, né, Janaína, a gente já prepara o espírito, organiza tudo e de repente, quando acontece uma situação como essa, de você se perceber caindo num golpe. Quais são os tipos de golpes mais comuns que vocês costumam atender casos hoje? Olha, Vanessa, acontece de tudo um pouco, os mais inusitados, como você falou da pousada que sequer estava pronta, ainda estava em construção. Pessoas que reservam o hotel, chegam no hotel, não tem vaga. Pessoas que fecham com agência de turismo e na hora de sair, uma semana antes, 2 dias antes, são comunicados que o passeio não vai acontecer, que a viagem não existe. Eu já peguei casos que a pessoa no aeroporto descobriu que não havia passagem comprada no nome dela e que o voucher era um voucher falso. Então os golpes são os mais variados possíveis, coisas inimagináveis acontecem. Mas, de qualquer sorte, o principal ponto que pega os consumidores, via de regra, é a questão financeira. São atrativos financeiros, ofertas maravilhosas, esplêndidas, aí você faz uma consultinha e descobre que não era verdade. Então, quando a gente pega e cai num golpe como esse, por exemplo, que você comentou, desconfia do valor, né? A primeira coisa, tem uma casa na praia, o valor tá super atrativo, vou para lá. Chega lá, percebeu que era um golpe, que não tinha nada daquilo, a casa não era aquela, às vezes está locada. Qual é o primeiro ponto a fazer? O que a gente deve fazer? Bom, o que a gente orienta os consumidores a fazerem é, primeira coisa, tentar contato com quem lhe vendeu isso. Só não por telefone, via de regra, por e-mail, por WhatsApp, de alguma forma que possa ficar registrado e você possa utilizar isso. Na sequência, se você caiu num golpe, ninguém vai te atender, mas você começou a fazer as provas que você precisa a seu favor. Na sequência, faça um boletim de ocorrência. Aqui em Santa Catarina, a gente não precisa nem se deslocar até o órgão público para fazer isso. Você pode fazer isso pela delegacia virtual, na internet. Fez o boletim de ocorrência, se no local existir PROCON, procure o PROCON da sua cidade. Ele não vai conseguir resolver isso para você, mas também vai servir isso como prova para um eventual processo. Registrar tudo isso é muito importante. Muito importante. Diante de uma situação de frustração, muito né, importante. E adversidade. Exatamente. Mesmo que isso não vá resolver o seu problema no momento, mas tudo isso vai servir para depois você tentar buscar esse ressarcimento através de um advogado no Poder Judiciário. Então, esses são os principais pontos que você tem que conseguir fazer. E o que a gente sempre fala para as pessoas, para evitar esse tipo de golpe, é pesquisa. Então, vai para a internet, procura os sites, dá uma olhada no TripAdvisor. Lá no TripAdvisor tem coisas muito instantâneas, que as pessoas vão direto para o TripAdvisor falar sobre suas experiências. Procure o Reclame Aqui. Reclame Aqui é uma excelente ferramenta para você conseguir entender o que está acontecendo e até mesmo como aquela empresa te dá um feedback quando existe algum problema. Buscar depoimentos, então, relatos, exatamente, fotografias reais. Hoje em dia, né, a gente pode marcar a localização quando está no local. Então, pessoas que marcaram esse local, que estiveram lá, viram com os próprios olhos, né, isso a casa, mesmo. a pousada, pode Procura ajudar. no Google Maps. Google Maps tem imagens. No caso dessa pousada que você citou, você conseguiria ver que não tem alguma coisa naquele lugar, por exemplo. Essa é uma boa dica mesmo. Né? Exatamente. Então, essa
pesquisa para se prevenir é muito importante. Quando você vai fazer a compra com empresas que já são muito conhecidas, é um pouco mais tranquilo. Agora, quando você está tratando com empresas ou até mesmo com uma pessoa física que não tem todo esse conhecimento com as pessoas, é muito importante você buscar informações de pessoas que conhecem, que já foram, que podem dar os depoimentos, e na internet está cheio disso, né? Não falta. Agora, doutora Janaína, a gente está falando dessas dicas, alertando para que as pessoas evitem cair em golpes. Você é especialista em responsabilidade civil, né? Porque hoje em dia o golpista que aplica esse golpe muitas vezes fica até impune, né? Exatamente isso, Vanessa. Esse é o principal problema que a gente enfrenta. Porque o consumidor que caiu num golpe desse, ele tem vários direitos que estão garantidos pela lei. Mas o problema é você conseguir efetivamente receber esse ressarcimento. Você vai para o Poder Judiciário, você tem uma sentença favorável, o juiz disse que o cara tem que te pagar, mas entre você ter a decisão a seu favor e você ter o dinheiro no seu bolso, o caminho é muito árduo. E quando se trata de golpe, a chance que você tem de receber seu dinheiro de volta é mínima, é muito pequena. Eu diria que é menos, né, de 5%. Ninguém quer esse estresse. E acontece também, por exemplo, da pessoa ir lá curtir as férias, não foi nada do jeito que ela programou, às vezes colocou uma suíte, não era a suíte do jeito que estava na fotografia, o passeio que fez não era o passeio que contratou, e depois da viagem, de engolir todos os sapos durante essas férias, procurar um advogado e questionar isso? Sim, é possível também, mas aí a orientação que a gente costuma dar para o consumidor deixe isso tudo muito registrado. Tire fotos, mande essas informações por e-mail, tente resgatar isso em WhatsApp, entre em contato com o próprio hotel pelo WhatsApp, deixe registrado queixas no site do hotel, por exemplo, no caso da suíte ou de algum passeio, e aí você tendo tudo isso em mãos, procura um advogado para tentar o ressarcimento. Tá certo. Janaína, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Agradeço imensamente. Adorei esses esclarecimentos, e a gente quer sempre evitar situações de golpe, né? Não tem como, e essas dicas são valiosas para quem ainda vai pegar férias. Espero que todo mundo tenha aproveitado férias tranquilamente. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada a você, Vanessa, e muito obrigada a todo mundo que estava ouvindo a gente aqui.